grado. Ou seja, uma volta completa tem quantos graus? Uma volta completa tem quantos graus? 360. Um ângulo reto é cada um dos ângulos obtidos quando dividimos o plano em quê? Em quê? 4 ângulos iguais. Preste atenção que está sendo escrito aqui. O ângulo reto é cada um dos ângulos obtidos. Está aqui, ó. Você divide o plano em 4 ângulos iguais. Quando você divide o plano em 4, todas semirretas a partir de uma mesma origem. Cada ângulo desse é um ângulo reto. Portanto, isso é conclusão. Como o ângulo reto é esse aqui, o ângulo reto mede quantos graus? 90. O ângulo reto mede quantos graus? Quantos graus? 100. Tá? Então, essas são as unidades básicas de medida de ângulo que não servem para o cálculo. Tá? Qual é a que serve? Tá? Que não serve para o cálculo porque não leva em conta comprimento. O cálculo ele é feito na reta numérica, ele exige aproximação, exige medida de distância na reta numérica. Aqui você não tem um comprimento. Tá? Tem alguma coisa relacionada com comprimento, quando você conceitou aqui? Não, não tem, então não serve para o cálculo. Tá, diga. Ah, meu filho, é só quando eu acabar. Se quiser, você recebe depois. Tá? Ou então eu faço o seguinte, eu vou parar, aí eu chamo pelo nome e digo a nota. Tá? Tá bom? Não? Então, então não tem problema não, Pedro, não tem problema não. Se for um 0, eu fico calado. Tá certo? Combinado assim? Combinado? Ah, vocês não querem nada. Eu vou dizer uma coisa, vocês não sabem o que vocês querem da vida. Eu dou uma opção, vocês não querem. Eu dou outra, vocês não aceitam. Ah, tá certo? Lá. Hã? Eu não sei, que eu não corrigi, não vi as notas, tá tudo aí. Bora ver qual é o ângulo padrão de medida, tá? Vamos ver qual é o ângulo padrão de medida de ângulo para o cálculo, tá? Primeira coisa, você observa o seguinte, é o radiano. E o que é um radiano? Para você ter o radiano, primeira coisa você tem que ver o seguinte, ó. Cada ângulo determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice um arco. Vocês estão entendendo a frase? Você tem um ângulo, tá aqui o ângulo, ó. Você tem um ângulo, tá aqui o ângulo. Eu vou desenhar a mão livre. Eu não sei desenhar muito bem, mas vocês entendem, né? Aí eu vou, tá aí o ângulo. Tá aí o ângulo, estou pensando nessa parte de dentro. A parte de dentro aqui, alfa. Esse ângulo, ele determina sobre qualquer circunferência centrada no seu vértice, um arco de comprimento L. Então pegue uma circunferência centrada no vértice do ângulo, ou seja, eu vou desenhar uma circunferência cujo centro coincide com o vértice do ângulo. Então tá aqui, ó. Aqui. Você tem a circunferência cujo centro coincide com o quê? Com o vértice do ângulo. Essa circunferência, ó, o centro da circunferência é igual ao vértice do ângulo. Esse ângulo, ele determina sobre essa circunferência um arco. Um arco aqui de comprimento L. Tá? Tá bom? A circunferência, evidente, ela tem o quê? Um raio. Para esse mesmo ângulo fixo, você mantém um ângulo fixo. Se você mantém um ângulo fixo, a medida do arco e a medida do raio são grandezas diretamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Se eu traçar
outra circunferência centrada no mesmo vértice. Vamos lá, ó. Pegue outra circunferência aqui. Não vou riscar a parede, não. Tá? Pegue outra circunferência centrada onde? No mesmo vértice, tá? Só que esse ângulo determina sobre essa nova circunferência um outro arco de comprimento o quê? Lzão. E essa circunferência ela tem um raio Rzão. O que eu quero dizer com a frase? O arco e o ângulo são grandezas diretamente proporcionais. É que se eu dobrar o raio, eu dobro o arco. Se eu pegar metade do raio, eu fico com metade do arco. Se eu multiplicar o raio por uma constante K, o arco fica multiplicado por essa constante K. Ou seja, a medida L pequeno sobre R pequeno é igual a quê? A L grande sobre R grande. Isso que quer dizer a frase: para o mesmo ângulo, o arco e o raio são grandezas diretamente proporcionais. Isso levando em consideração as circunferências centradas no vértice desse ângulo, mantendo o ângulo fixo. Mantendo o ângulo fixo, e se você considera as circunferências centradas no vértice desse ângulo, o centro dessa circunferência é o vértice do ângulo, todas são iguais, a medida do arco e a medida do raio são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Tá? Isso aqui se prova, mas é perfeitamente aceitável. Isso aqui é um teorema, proposição da geometria plana. Vocês já deveriam ter visto lá no ensino médio, mas não sei se viram. Mas o fato é o seguinte: por conta disso, você consegue definir um ângulozinho muito especial, que é o ângulo padrão de medida de ângulo no cálculo, que é o radiano. O que é um radiano? Um radiano é cada ângulo, presta atenção à definição aqui, ó, é cada ângulo que determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice, sobre uma circunferência centrada no seu vértice, circunferência cujo centro coincide com o vértice do ângulo, um arco de comprimento igual ao raio dessa circunferência. E é óbvio, por causa disso aqui, se isso acontece para uma circunferência, acontece para todas as outras circunferências. Então, quando é que eu tenho um radiano? O radiano, eu terei um radiano quando o radiano é um ângulo que determina sobre uma circunferência centrada em seu vértice. Você pega uma circunferência centrada no vértice desse ângulo, um arco cujo comprimento é o quê? Igual ao raio dessa circunferência. Então, isso é o radiano. Por isso o nome, radiano. Radiano vem de quê? De raio. Então, quando um ângulo determina sobre uma circunferência centrada em seu vértice um arco de comprimento igual ao raio dessa circunferência, você diz que esse ângulo é o quê? Um radiano.
Então, esse ângulo aqui, diante disso, esse ângulo é o quê? 1 radiano. Portanto, se para um ângulo, esse L aqui é o dobro do raio, quantos radianos cabem dentro desse ângulo? 2 radianos. Aí você diz que a medida do ângulo é o quê? 2 radianos. Se o arco é metade do raio, quantos radianos eu tenho dentro do ângulo? Meio radiano. Se o arco é o triplo do raio, quantos radianos eu tenho dentro do ângulo? 3 radianos. Ou seja, se você pega um ângulo qualquer, tá ligado, tá? Se você pega um ângulo qualquer, se não tivesse essa isso, se você pega um ângulo qualquer, desenha uma circunferência centrada no vértice desse ângulo, tá? Circunferência tem que ter tem que ter como centro o vértice do ângulo. Esse ângulo aqui, alfa. Aí esse ângulo determina sobre essa circunferência um arco de comprimento L. A circunferência tem um raio R. Qual é a medida do ângulo alfa em radianos? Quanto? L dividido por R. Essa é a medida do ângulo em quê? Em radianos. Essa é a medida do ângulo em radianos. E repare que radiano leva em conta o quê? Comprimento. Tá? Leva em conta comprimento. Coisa que grau não leva. Nem grado, nem ângulo reto. Então não servem para o cálculo. Servem por uma transformação, mas depois que eu sei o que é o radiano. Radiano dá uma funcionalidade no cálculo para o grau, mas tudo passa pelo radiano. Aí me diga, portanto, uma volta completa são quantos radianos? 2π. Por quê? Porque uma volta completa, que são 360 graus, vai corresponderá a quantos radianos? Ó, então pega um ângulo. Qual é o ângulo de 360 graus? Está aqui, ó. Esse é o ângulo que vale o quê? 360 graus. Pegue uma circunferência centrada no seu vértice. Se a circunferência tem raio R, qual é o comprimento do arco? 2πr. 2πr, parece o nome de pessoa, né? 2πr. Então, qual é a medida de alfa nesse caso? Qual é a medida de alfa? Qual é? O arco, que é 2πr, dividido por r, que dá o quê? 2π. 2π o quê? Radiano. Portanto, o ângulo raso, que é o ângulo formado por duas semirretas que estão sobre uma mesma reta. Ou seja, pelas duas semirretas que determinam uma mesma reta, né? Então, qual é a medida desse ângulo aqui? Desse ângulo beta, qual é? Beta é igual a quê? Beta é igual a π radianos. Π radianos. O ângulo reto, quatro ângulos iguais, todos denotados dessa maneira. Então, esse ângulo reto gama vale quanto? Metade, né? Então, esse ângulo gama, ele é igual a quê? π sobre 2 radianos. Ou seja, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. 180 graus corresponde a quê? A π radiano. 60 graus corresponde a quê?
60 graus é 1/3 de 180 graus. Então, em radianos, vale o quê? Π sobre 3 radianos. Π sobre 3 radianos. Cadê o outro? Aí tá aqui. Π sobre 3 radianos. Vamos lá. 60 graus corresponde a quê? 60 graus. Π sobre 3 radianos. 45 graus. Π sobre 4 radianos. 30 graus corresponde a quê? Π sobre 6 radianos. E assim vai. Bom? Entendido? Entendido? Agora, você tem que aprender, para você entender o cálculo das funções trigonométricas, você tem que responder que os ângulos não estão limitados em graus de 0 a 360 graus. Não. Você pode... Qualquer número real pode ser a medida de um ângulo. Qualquer número real pode ser medida de um ângulo. Suponha o seguinte, ó. Olha aqui. Eu quero dizer para você assim, está aqui a sistema de coordenadas cartesianas e use o eixo positivo das abscissas para, a partir dele, você construir ângulos. E os ângulos obedecem, nessa situação, a seguinte convenção. Se o ângulo vai ser medido no sentido horário, ele é negativo. No anti-horário, ele é positivo, tá? Aí, ó, pegue aqui. Esse igual a esse. Aí eu te pergunto, quanto é que vale esse ângulo aqui? Hã? Em radianos. Medida agora é radiano, esqueça grau. Esqueça grau. Quanto é que vale esse ângulo aí em radianos? Hã? 3π sobre 4, porque é 3 vezes a metade do ângulo reto. Ou seja, esse ângulo é quanto? Esse ângulo X aqui é quanto? 3π sobre 4, o quê? Radianos. Ok? Ok? Agora eu não vou misturar as figuras, vou desenhar, ter o trabalho de desenhá-la novamente aqui. E você vai me dizer quanto é que mede esse ângulo aqui, ó. Olha aqui. E tá aqui. X, Y. Esse ângulo igual a esse. Ângulo reto, tá? Agora me diga uma coisa. Vou começar tudo a medir daqui. Daqui. Quanto é que vale esse ângulo? Tá bom? Mais uma. Quanto é que vale esse ângulo? Agora você vai dizer que quanto é a medida desse ângulo. Uma volta é quanto? Tem gente que diz uma volta completa. Ora, uma volta já é completa. Tá? Uma volta. Olha lá. Aqui é uma volta, não é? Né? Daqui para cá uma volta. Uma volta são quantos radianos? Hã? 2π. Aí dá mais outra volta. Mais 2π. Dá mais outra volta. Mais 2π. Dê mais outra volta. Mais 2π. Tem mais volta completa? Não. Tem mais 1/4 de volta, que é quanto? π sobre 2. 1/4 de volta.
É π sobre 2. Quando ele daqui para cá, são quantos radianos? Π sobre 2. Aí depois, mais o quê? Π sobre 4. Tá certo? Que dá quanto? Dá 1, 2, 3, 4. Dá 8π mais quanto? 3π sobre 4, certo? E 8π mais 3π sobre 4. 4 vezes 8... Hã? Onde é que é esse 3π aí? Π sobre 2 mais π sobre 4. 3π sobre 4, não é? Aí depois, 8π mais 3π sobre 4. 4 vezes 8, 32. 32 mais 3, 35. Dá 35. Π sobre 4, o quê? Radianos. Então, nesse sentido, qualquer número real é a medida de um ângulo. É a medida de um ângulo, tá certo?